amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 29 de setembro de 2022, para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e na arte e a música, uma agenda de eventos, uma agenda cultural. Não esquece que nas terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos, também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. Nos próximos dias publicarei eu sendo entrevistada por você. No dia 27, eu postei a entrevista do Paulo Soares, quer dizer, a entrevista dele comigo, Paulo Soares. Ele fez uma pergunta a respeito de política. Eu tinha dito que ia falar outro dia, da outra vez, mas eu respondi ontem. Gostaria que vocês vissem, opinassem e comentassem. Tem mais perguntas dele que eu vou fazer e que eu vou responder e postar também. O motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscrevam-se no canal para receber os programas, dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. As perguntas do Paulo Soares, como eu acabei de falar, eu vou repetir porque está aqui no texto, no roteiro. Eu postei dia 27 de setembro e as próximas perguntas serão do Desidério Ferreira Neto, do Marcelo Ferreira de Siqueira, do Carlos Roberto Palma, da Irene Molina, do Arthur, da Célia Muto, da Sandra Ferraz, do Emerson de Camargo, da professora Marlene Pérez e do José Falu Neto. Então, essas são as perguntas deles que eu vou responder gradativamente. Nós voltamos já após a apresentação da Débora Rodrigues por Produções Artísticas. Bom, temas: Santos, cidade e futebol clube. Vamos falar desse tema? Após a minha participação do Laio Clube Santos no YouTube, o Adriano e o Werneck pediram que eu contasse essas duas histórias e como estou pesquisando ainda, deixarei para o próximo programa o início da história. É uma história grande, não é uma história pequena, porque Santos é uma cidade muito importante e o Santos Futebol Clube é
Já foi, hoje não é tanto, mas já foi um clube muito importante, e eles é que vão dizer isso. Inclusive, no dia 5 de outubro, eu farei uma entrevista com o Adriano, apresentador da Laio Santos, sobre o canal, e essa entrevista será publicada no dia 11 de outubro, na terça-feira, dia também que estarei participando do programa às 21 horas para contar essa história, já diretamente com a Laio. Então, vão ser vários programas que eu vou estar contando a história, e também aqui no programa Débora Histórica, que eu vou contar a história de Santos. Inclusive, muitos jogadores famosos, bons jogadores, saíram do Santos. Principalmente, o primeiro foi o Pelé, o Robinho, o Neymar, e tem mais outros que eu não lembro o nome. Bom, para quem não assistiu a minha participação, segue o link na descrição desse programa. E a gente volta já já após o estúdio Companhia Casa da Sogra. No nosso momento musical, que eu tinha falado para vocês, eu vou contar a história da música da antiguidade aos nossos dias. Eu retirei essa matéria, né, a fonte dessa matéria é a Redação Brasil Paralelo, matéria de 2/9/2021. As figuras também pertencem à matéria do Brasil Paralelo, e eu espero que eles não me processem por eu passar essa matéria, porque eu estou dizendo que é deles e não minha. Eu faço alguns comentários diante da matéria, mas eu não sou a escritora dessa matéria, ok? Então, eu não compartilhei no WhatsApp e em outra rede social que não seja o programa Débora Histórica, porque eu amei esse texto e preferi aos poucos compartilhar com meus amigos por aqui mesmo. Então, a primeira frase é: depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexpressível é a música. Eu já estou começando com a história da música. A história da música confirma as palavras de Aldo Huxley. Desde a antiguidade até os dias de hoje, a música não deixou de cumprir um papel como uma linguagem transcendental entre os homens. O Brasil Paralelo possui um curso gratuito sobre a história da música com o pianista Álvaro Siviero. Confira o trailer no link na descrição do programa, que eu já vi também o trailer, e o trailer está na descrição do programa. Hoje, vamos iniciar com o que é música? A origem da palavra música é grega, como sempre, né? A etimologia está em musique tekne, que significa a arte das musas, divindades que cantavam as memórias do passado. A técnica da música consiste em arranjar sons em uma sucessão intercaladas com períodos de silêncio por um determinado período. Entendida desta forma, a música é uma linguagem, uma forma de comunicação. É uma linguagem tão real quanto aquela que usamos para conversar, mas que vai além. Bom, eu vou fazer um parêntese aqui, que eu lendo um livro chamado O 12º Planeta, de Zacarias Sitchin. Na página 353 está aqui, sobre Lameque, sobre coisas que estão até na Bíblia, tá?
Na sexta geração, tem textos antes, essa página está na 353. Na sexta geração, depois de Caim, nasceu Lameque. Seus 3 filhos são considerados na Bíblia como os geradores da civilização. Jabal foi o pai daqueles que viviam em tendas e cuidavam do gado. Jabal foi o pai de todos que tocavam a lira e a harpa. Tubal-Caim foi o primeiro ferreiro. Então, eu peguei desse livro aqui, né? 12º Planeta. E o que eu quero falar? Eu quero explicar que já naquela época, os netos, bisnetos, na época de Caim, já havia a música, já havia os instrumentos. Então, só para vocês verem que hoje a gente fala da música mais contemporânea, mesmo sendo da Grécia, né? A antiga Grécia tem outros músicos anteriores à Grécia. Bom, então vamos lá. Victor Hugo, grande dramaturgo, retratou a definição de música da seguinte forma: a música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. A música tem um poder de comunicação. A audição percebe a combinação de elementos sonoros. Por esta razão, percebe características como a duração do som, sua altura, intensidade e timbre, que ocorrem em diferentes ritmos, melodias ou harmonias. Melodia, harmonia e ritmo. Então, vamos ver o que é a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia é a sequência de notas. A sucessão de sons organizados proporciona um sentido musical ao ouvinte. É a melodia que permanece na memória depois de ouvir essa canção. Vamos supor, é uma melodia. Mas a linha melódica não é solta no ar. Ela é suposta pela estrutura harmônica. É a seleção de notas que compõem determinado acorde, que é a formação sonora. Em um sentido amplo, a harmonia é a descrição do desenrolar ou progressão dos acordes ao longo de uma composição. O terceiro elemento é o ritmo. É exatamente o embalo para a melodia sustentada pela harmonia. Pode ter o ritmo do samba, valsa, bolero, prelúdios, qualquer um, dependendo da invenção e da composição. Inclusive a marcha, né, que vai a marcha também é um ritmo. O ritmo dita o tempo musical e o estilo da música. Eu acabei de fazer, né? Características dos sons. O tempo mede a duração de um som na música, mais diferentemente como o tempo medido usando um relógio comum. A relação entre o tempo e a duração das notas musicais dá origem ao ritmo. A forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons é chamada de altura. Quando a frequência é baixa, diz-se que o som é grave. Quando é alta, diz-se que o som é agudo. Assim, o tom é a altura de um som na escala geral. Quando se fala em timbre, distingue-se entre sons na mesma frequência que são produzidos em instrumentos diferentes. Por exemplo, uma nota reproduzida na mesma altura por um piano e por um saxofone são sonoramente diferentes. Se eu pudesse, eu até explicaria isso para vocês, demonstrando no piano, mas eu não consigo levar o computador para lá. Quando se fala em timbre, distingue-se entre sons na mesma frequência que são produzidos em instrumentos diferentes. Por exemplo, uma nota reproduzida na mesma altura por um piano e por um saxofone são sonoramente diferentes. Com estas características em mente, é possível percorrer a linha histórica da música. É possível percorrer a linha histórica da música.
Uma breve história da música. A música é indissociável da cultura. Desde que o homem é homem, tem havido registros da música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. O vento, o canto dos pássaros, o balanço das folhas. Isso eu que estou falando. Para entender a história da música, é necessário voltar aos tempos pré-históricos, passar pela antiguidade, pelos períodos medievais e modernos e finalmente os dias atuais. De onde veio a música? Veio dos deuses. Não é fácil identificar quando a música começou, quem foi o primeiro a cantar ou o primeiro instrumento criado. A melhor suposição é dizer que a música existe como uma linguagem desde que o próprio homem surgiu. Para entender melhor a origem da música, ao longo deste artigo, serão apresentados resumos curtos da evolução da música através do tempo e de várias culturas. Música na pré-história. Os primeiros homens ouviram o som das ondas, o canto dos pássaros, os sons que outros animais faziam para se comunicar, os trovões, os ruídos do vento e os próprios batimentos do coração. Que, inclusive, se você ficar extremamente em silêncio, num lugar onde não tem barulho, você consegue ouvir os batimentos do seu coração. E é a coisa mais linda. Perceberam também que podiam produzir sons, por exemplo, batendo as palmas da mão, dos pés no chão e com a sua própria voz. Há registros de uma flauta feita de osso datada de 60.000 antes de Cristo. Apesar deste dado arqueológico, as informações se tornam mais substanciais na antiguidade. Então, vamos falar um pouquinho da música do Egito, no Egito? As referências iconográficas comprovam que no Antigo Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, havia instrumentos variados, como o tambor, a harpa, a cítara e a flauta. A música era um importante elemento religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Tote era o criador da música e que Osíris a tinha usado para civilizar o mundo. Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. A música na Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Ali viveram sumérios, assírios e babilônios. Na região foram encontradas liras e harpas em 3.000 a.C. Harpas sumérias que tinham de 3 e 20 cordas foram descobertas em escavações. Alguns objetos encontrados tinham mais de 5.000 anos. Existe um instrumento chamado duduque também, que é um instrumento de sopro pequeno, fininho, que tem mais de 3.000 anos. Além das harpas arqueológicas, também encontraram cítaras que pertenciam aos assírios. E o mais impressionante foi o registro na mais antiga linguagem escrita do mundo, a escrita cuneiforme. Nele havia registro de músicos, geralmente dentro dos palácios ao lado dos monarcas. Agora, a música na China e na Índia. A música prosperou na Ásia, especialmente na Índia e na China, muito fortemente relacionada à espiritualidade. Entre os chineses, o instrumento mais popular foi a cítara, em um sistema musical que possuía uma escala de 5 tons, chamada pentatônica. Na Índia, em 800 a.C., utilizavam-se as ragas. Essa eu retirei do YouTube e não do Brasil Paralelo. Compostas de tons e semitons e não de notas. É interessante notar que nas grandes civilizações exemplificadas acima, a música desempenhou um papel transcendental, unindo o homem ao sagrado, a algo superior.
Com os gregos não foi diferente, mas eles têm uma combinação adicional na história da música, especialmente da cultura ocidental. A música na Grécia Antiga. O berço da cultura ocidental foi a Grécia, e com a música não foi diferente. A forma como a música é entendida hoje deve-se aos gregos, que já a consideravam uma forma de elevar o homem transcendentalmente e moralmente. Apolo, por exemplo, era a divindade que regia as artes. Em muitas representações é possível vê-lo segurando uma lira, um dos instrumentos mais antigos de corda. E no próximo programa nós daremos continuidade à história da música e a fonte está na descrição do programa. Se vocês quiserem adiantar e ler lá, tudo bem. Nós voltamos já já após a apresentação do ateliê Marlene Olim. Bom, em nossas poesias, na parte de poesias, o nosso momento poesia, nós vamos citar Boca da Vida, de Marlene Vieira Pérez, do livro Boca de Mulher, que eu tenho pesquisado todas esses poemas neste livro. Boca da Vida. Boca marcante de olhos de choque, boca excitante, paralisia da moda, boca morna, agonia, assassina de morte, boca enorme, inimiga de coma, coramina, mina milagre, boca dia, a boca da noite, boque-se-a-te, iva, boca cara, cara mente, boca de raio, boca sempre. Sempre sombra, sombra permanente, boca de fogo plural, do delírio singular, ida, vinda, fusão da vida. Eu, inclusive, bom, a Marlene Vieira Pérez é o livro Boca de Mulher da editora Insular 2020, o site é insular.com.br, o telefone e o DDD é 48, o telefone é 33 34 2729 e o e-mail editora@insular.com.br para quem quiser comprar. Bom, eu inclusive convidei já a professora Marlene, minha amiga, para ela declamar os poemas dela, porque eu não sei declamar muito, não sei se ela gosta de como eu falo, eu não sei declamar poemas. Então, tá, então vamos lá, espero que vocês tenham gostado. Na nossa agenda cultural, nós temos o seguinte: assista a Laio Santos TV todos os dias às 21h30. A melhor resenha do torcedor santista no YouTube, o canal do torcedor. A estrela é você. Inscreva-se, participe. O link está na descrição do programa. E não esqueçam que eu falei que é essa Laio Clube que eu vou contar a história de Santos, da cidade e do Clube Santos, e também vou participar do programa deles para contar essa história. Até o dia 2 de outubro, a Bonitas da Web, que é uma loja para a Oficina Santa Rita, uma igreja católica, estará recebendo doações de brinquedos para o projeto Operação Criança Feliz, para as crianças de Marzilac. Marzilac é um bairro. O local da coleta será na rua Darwin 454, na região de Santo Amaro. O contato é com a Andréa, 973006429. No dia 9 de outubro, a partir das 11 horas, teremos a Festa das Nações no Lar Criança Feliz, no Taboão da Serra.
na Rua das Camélias, número 20, Parque Assunção. A entrada é R$10 por pessoa, crianças até 10 anos não pagam, e o contato é 4701-4604. Nós encerramos esse programa de hoje. Eu desejo a todos vocês um final de semana iluminado.